bom dia a todos os alunos. Vamos ver a lista da terceira semana de junho, que surge algumas dúvidas a respeito desse conteúdo, que parece ser difícil, mas não é tanto não. É a questão de construir as raízes, né, os radicais, os cálculos que estão envolvidos a esse tipo de operação. Nós vamos agora ver a solução de alguns itens aí que nós temos dessa semana, dessa última semana, das últimas semanas inclusive, que são a respeito da terceira semana de junho, que surgiram dúvidas, né? E o pessoal não havia manifestado a dúvida, né? Tem que manifestar a dúvida, não adianta ficar com ela presa, né? E não dizer nada. Olha só, nós temos que pensar o seguinte, que todo índice, toda raiz quadrada, ela tem o índice 2, né? E quando a gente faz a operação das raízes, a gente multiplica os índices, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos raiz de índice 4 de 6. Assim como 4 vezes o 3, observe que eu multiplico sempre os índices, né? Então nós vamos ter raiz de índice 12 do radicando A. E assim por diante, 3 vezes o 3, né? Nós vamos ter então raiz de índice 9 de 2. Raiz de 8 vezes 2, então vai ser raiz de índice 16 de 10. A pergunta que muitos vão me fazer, aonde a gente vai utilizar esse tipo de cálculo? Esse tipo de cálculo é utilizado para fazer cálculos de juros, de taxas de juros, cálculo do tempo, agora não tenho certeza bem o certo aqui, mas é o cálculo de taxa de juros quando se coloca em períodos exponenciais, tá? Então, isso se faz muito, esse negócio, é cálculo de juro composto, inclusive, não é juro simples. Juro simples é de outra maneira. Mas se faz muito aplicação em mercado financeiro e usa-se muito esse tipo de cálculo com raízes, com radicais, né? Mas isso geralmente não se faz na mão, calculadoras especializadas já dão cálculo pronto, mas é importante saber o algoritmo da construção disso e como vai ser aplicado. Já como, por exemplo, na letra I, aqui nós temos 3 radicais, 3 vezes 3, 9, né? E vezes esse 2 aqui, então nós vamos ter raiz de índice 18, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, né? Do radicando 5, tá? Então esse é o nosso cálculo a ser concluído nessa parte. A letra F, G e H eu vou deixar para que vocês façam. Já na número 2 nós temos ali 4 vezes 3, né? Podem fazer, ele diz da forma mais simples possível. Então nós temos que descrever da forma mais simples possível. Aqui poderia ser escrever simplesmente 4 vezes 3, né? Escrever então 12, 64. Só que o 64 merece ser decomposto. E nós vamos ter então por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, 2 e 1. Tá? Quantas vezes apareceu o 2 aqui, né? Apareceu 6 vezes, né? Então apareceu 6 vezes, 2 na sexta, vai 2 com expoente 6. Então nós vamos escrever ele da seguinte forma, 12, 2 na sexta. Só que se a gente escrever da forma fracionária, lembre-se que um radical, uma raiz é escrita da forma fracionária do expoente. Então nós temos 6 sobre 12. E 6 por 12, a gente simplificando o expoente, tá? Podemos dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. E nós vamos ter o resultado de 2 sobre 6 dividido por 2 é 3. E 12 por 2 é 6. Ainda dá para simplificar. Dividimos por 3 na parte de cima, dividimos por 3 na parte de baixo. Lembrando que sempre tem que ser o mesmo valor, dividir por 3, dividir por 3. E concluímos então que vai ser 2 com meio. Tá certo? Só um momento. Surgiu uma pane aqui. Então vamos voltar agora. Pronto. Então 2 com expoente 1 meio. Isso significa, em outras palavras, que 2 com expoente 1 meio é igual a 2, a raiz quadrada de 2. Olha só, o 2 sempre expoente ali e o expoente do radicando 1, que é o nosso numerador ali, 1,
numerador e o 2 é o denominador. E assim concluímos essa parte. Nessa outra aqui, vocês vão fazer na letra B. É importante que vocês saibam resolver essa questão. E aí nós temos a número 3, que nós trabalhamos em aula. O que acontece nessa número 3? Nós temos que decompor em fatores primos. Para isso, nós vamos ver aqui possibilidades de trabalhar com isso. Eu vou ver aqui se eu consigo trazer... Vamos ver se eu consigo. Ok, acho que consigo sim. Pronto. Então, nós vamos agora verificar isso. Vou apagar aqui, vou utilizar esse quadro para a gente descrever, né, como a gente vai fazer. Bom, aqui, então, 45. 45 nós vamos decompor em fatores primos. Então, vai ser por 2. Não é possível, é ímpar. Por 3, 4 mais 5 é 9, 9 está na tábua do 3, então ele divide por 3. 45 dividido por 3 é 15. Divide por 3 novamente, vai ser 5. 5 somente por 5 e vai ser 1. Pronto. Aqui nós temos um par de 3 e o sozinho 5. Como é uma raiz quadrada de 45, isso significa, em outras palavras, que eu posso escrever isso da seguinte forma: de 3 ao quadrado vezes o 5. E aí eu posso escrever separadamente 3 ao quadrado e raiz quadrada de 5. E assim eu posso eliminar o índice do expoente. Porque lembre-se, é 3, o numerador ali, né, o expoente do 3 é 2, dividido pelo índice, que é 2. E isso vai gerar em 1, o resultado 1. Tá? Raiz quadrada de 5. E 2 dividido por 2 é 1. 3 na 1, que a gente vai acabar não escrevendo lá na resposta. Então vai ficar 3 raiz quadrada de 5. Essa é a forma mais simples de se escrever esse tipo de radical. Vamos agora para a próxima. Vamos fazer a letra B. A letra B aqui, ó. Vamos limpar aqui, né? Outro quadro. Pronto. Letra B nós temos o seguinte: raiz quadrada de 300. Como é que nós vamos fazer essa raiz quadrada de 300, né? Então, 300 nós vamos simplificar em fatores primos, começando pelo 2, porque o 300 é par, e nós vamos ter 150, e dividimos por 2 novamente, vai ser 75. Como ele é ímpar, agora é só por 3, vamos tentar por 3, 7 mais 5 é 12, e 12 está na tabuada do 3, portanto dá para dividir por 3. 75 por 3 é 25, e 25 dá para dividir por 3, não, dá para dividir por 5. Então tome muito cuidado, divide por 5, e aí vai ser 5, 5 e vai ser por 1. Então nós temos aqui quantos pares de 2? Observando primeiro que é uma raiz quadrada, então nós podemos escrever da seguinte forma: aquele outro truque que eu ensinei anteriormente, num outro vídeo, que eu disse que nós podemos tirar pares de 2, pares de 5. Então nós vamos tirar 2 vezes o 5 vezes raiz quadrada de 3. Então nós vamos ter 2 vezes 5, 10, 10 raiz quadrada de 3. Então eu vou escrever aqui, ó, 10 raiz quadrada de 3. Em outras palavras, como é que eu vou chegar à prova real disso, né? Como é que eu sei que eu estou correto? Basta elevar ao quadrado isso, né? Para a prova real disso, a gente faz assim, a prova real. Eu elevo ao quadrado essa expressão toda, 10 raiz quadrada de 3. Então, eu elevo ao quadrado, e 10 ao quadrado vai ser 100, e a raiz quadrada de 3 ele vai eliminar com a radical. Então, o quadrado dessa raiz vai ser somente o 3. 100 vezes 3 é 300. Esse 300 tem que estar de dentro do radical ali, tá? E é o que está certo. Tá certo, gente? Então, essa é uma das formas da gente descrever e conseguir construir o que é o descobrir se a gente está fazendo a conta certa através da prova real.
Vamos à próxima na letra C, que nós temos aí a colocação da raiz cúbica de 250. A raiz cúbica de 250, ela também não é difícil de ser feita, ela é simples de ser feita. Então, ao colocar raiz cúbica, então nós temos raiz cúbica de 250, então nós vamos ter 250 divide por 2, que vai dar 125. Agora 125 vai ser por, vamos ver, 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 dá 8, 8 não está na tabuada do 3, então não pode ser por 3, e sim por 5. 125 por 5 é 25, por 5 é 5 e 5 e é 1. Bom, feito essas decomposições aqui, né, feito em fatores primos, agora nós temos que descrever dentro do radical. O truque é observar esse índice. O índice aqui é apontado como 3. Então eu não quero pares, eu quero triplas. O único que tem triplas aqui é o 5. Ó. Temos 5 ao cubo. E esse pode sair um representante apenas do 5. E nós vamos escrever apenas o 5 lá de fora e continuar descrevendo o que sobrou ali. Ó. Não, 2 não consegue fazer triplas, então ele fica preso dentro da raiz cúbica. E já está pronto, então basta apenas escrever, então, 5 raiz quadrada de 2. Tá certo? É bem simples, não é complexo em nenhum momento. Então vamos ali, ó, 5, ele não está entendendo o que eu estou escrevendo, né? Então ele vai escrevendo aqui, vamos ver se dá certo. 5, ele não está entendendo. Bom, mas deu para entender lá na parte do exercício, que é 5 raiz quadrada de 2. Tá certo? Vamos ver, 5 raiz cúbica de 2. Pronto, agora foi. Vamos, por exemplo, 500. 500 é a mesma forma, né? Vocês podem fazer em casa aí 500, decompor, seguindo a letra A e a letra B, o mesmo esquema. Tem que tirar de pares, né? Letras E. A letra E, aqui nós vamos então descrever a letra E. Vai ser, então, raiz cúbica de 54. E o 54 vai ser dividido por 2, que vai ser 27, que divide por 3, que vai ser 9, vai ser por 3, 3, 3 e 1. Como nós temos aqui uma tripla de 3, lembrando que ali, ó, está pedindo triplas, eu posso escrever já separado, ó, um representante dessa tripla de 3, que é o próprio número 3, e o que sobra, ó, eu não consigo formar triplas, é o 2, então vai ficar raiz cúbica de 2, e está pronto. Então a resposta ali vai ser 3 raiz cúbica de 2. Agora é o 128 com o expoente 6, né? Como é que vai ficar o 128 com o expoente 6? É muito simples também, basta apenas fazer essa simplificação, essa decomposição no primeiro momento. Então vai ser 6 com raiz, né, de índice 6 de 128. Nós vamos decompor ele em 128, vai ser dividido por 2, que vai ser 64, por 2, que vai ser 32, que vai ser por 2, que vai ser 16, que vai ser por 2, por 8, por 2, 4, por 2, 2, 2 e 1. Feito isso, o que nós vamos fazer a partir de agora? Observar quantas vezes deu grupos de 6. Então, olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6. 6 desse de 2. Tá, mas aí sobrou um número, sobrou o 2. Esse 2 fica dentro do radical. Então, nós podemos escrever desta forma, assim, ó. Para ficar mais claro para vocês, nós podemos descrever assim. Nós vamos escrever radicando, né? O radical 6, então vai ficar 2 na sexta vezes o 2. E a gente também pode escrever da seguinte forma, separadamente, 2 na sexta
tá? Então, raiz de índice 6 de 2 na sexta vezes raiz de índice 6 de 2. Esse 6 aqui corta com esse 6 e logo elimina todo o radical. Então, vai ficar 2 raiz de índice 6 de 2. Está concluída a nossa conta. Ou, como eu disse, vocês contam, ó, são 6, está pedindo para ser contado 6. Então, eu vou contar 6, que são iguais, né? 6 vezes o número que são iguais, e vou tirar um representante fora. E o que sobra, o que não consegue fechar 6, eu largo para dentro do radical. Tá certo? É dessa forma que a gente consegue resolver esse tipo de conta aqui. Então, vai ficar 2 de índice 6 de 2. Aqui na número 5, por exemplo, aqui na letra K, nós temos 192 por 5, né? Com índice no radical 5. Então, para isso, da mesma forma. Então, vamos simplificar aqui, vamos fazer uma limpeza aqui nesse quadro. Já vamos começar. E aqui, por exemplo, então nós temos ali radical de 5 de 192. Então, radical de 5 de 192. O professor escreveu errado aqui, né? Então, 192. Para isso, decomposição em fatores primos. 192, terminou em 2, né? Par, né? Então, 192 dividido por 2. Quanto é que vai ser? Vai ser 96. É isso aí, né? Olha só. 19 dividido por 2, não é possível, mas 18 sim. Então, vai ser 9. Sobrou 1. Sobrou 1. Esse 1 vai para o 12. Então, 12 dividido por 2 é 6. 96. Divide por 2 novamente. 96 vai ser quanto? 48, né? Vamos lá, 9 dividido por 2 não é possível, mas 8 sim. 8 dividido por 2 é 4. Como sobrou 1, 16 dividido por 2 é 16 dividido por 2 é 8. Tá? 48 dá para dividir por 2, que vai ser 24. Divide por 2 novamente. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. E 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Observem que nós precisamos aqui de quantidade de 5, ou seja, de valores que dão um grupo de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter aqui um grupo de 5. Então, circulamos este valor aqui. Então, esse representante a gente coloca do lado de fora. É uma das formas de se fazer, tá? Então, já se pode fazer direto. O representante de 5, de um grupo de 5 do mesmo valor, o mesmo número, 2, 2, 2, 2. Então, nós temos 5 ali, 5, que como diz no índice. Então, nós podemos tirar fora. E o que sobrar aqui, ó, como por exemplo, 2 vezes 3, ó, 2 e o 3, eles ficam dentro do radical. Só não esqueçam. É importante colocar o índice. E isso fica 2 de índice 5, de 2 vezes 3, 6. E está concluído. Tá certo? E é dessa forma que a gente consegue concluir. Então, podemos colocar ali, ó, por exemplo, 2 de índice 5 de 6. Quer fazer uma prova real? Basta fazer 2 elevado na 5. Temos que tomar muito cuidado. Ah, mas e a prova real, Márcio disse? Ah, muito bem, a prova real desse problema. Como é que eu faço? Eu uso o elevar ao quadrado? Não, não é o levando ao quadrado. Nesse caso, você vai fazer assim. Você vai escrever o 2 com o índice, ali, ó, o índice 5 de 6 e vai elevar ele na quinta potência. Tá? Isso vai ser 2 elevado na 5 vezes esse valor ali, ó, 5, né, entre parênteses, de 6 elevado na quinta potência. O que acontece? Esse 5 é eliminado com esse 5, eliminando o radical. Sobra só aquele 6. E 2 na 5, 2 na 5 é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2, então não se esqueçam desse valor aqui, ó. Isso aqui
significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes o 6. Tá? Então, isso aqui vai ser quanto? Nós temos ali, ó, esse valor vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai ser quanto? Isso aqui vai ser 32, tá? Vezes o 6. Então, 32 vezes 6, né? Basta fazer 6 vezes 2, vai ser 2, 12, né? Sobra 1. E 3 vezes 6 vai ser 18, mais 1, 19. Então, esse 192 tem que estar dentro do radical, tá certo? Para que a gente tenha a prova real desse valor. É um número irracional, porque resultou no final com radical. Tá? Todos esses números aqui são irracionais. Só vão ser racionais, esses números, ou inteiros, quando eles conseguirem extrair uma raiz quadrada perfeita. Daí nós teremos o valor do radical, né, ou do radicando, ou da raiz, vamos dizer assim, de forma correta. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo do 196, da raiz quadrada de 1000, né? Desculpem, raiz cúbica de 1000. A raiz cúbica de 1000 é um exemplo, a gente tem que decompor ele em fatores primos. Então, olha só, primeiro por 2, né, vai ser 500, por 2 novamente, que vai ser 250, divide por 2 e assim por diante. Tá? Aqui deu problema de novo, então vamos eliminar essas partes aqui. Ele seguidamente dá esses problemas no PDF. Tá? Então, o leitor do PDF é bem complexo. Eu vou aqui limpar aqui essa parte, a gente faz aqui nessa pequeno quadro branco aqui. Vamos ver se eu consigo ampliar ele. Ok. Vamos ver se a gente consegue ampliar ele aqui. Eu acho que não. Tá, mas deixa assim. Vamos ver se a gente consegue. Não. Bom, então deixamos assim. Essa parte que vocês estão vendo aí, então, 192, desculpe, a raiz cúbica de 1000 que eu estava falando. A raiz cúbica de 1000, nós vamos decompor em fatores primos. Então, 1000, vamos dividir por 2, que vai ser 500, divide por 2, que vai ser 250, divide por 2, que vai ser quanto? 125. 125 não dá por 3, né? Já vimos anteriormente, então por 5. Que vai ser 25, que vai ser dividido por 5, que vai ser dividido por 5 novamente, vai ser 1. Agora, observe que como é uma raiz cúbica, nós temos aqui um representante cúbico, ou seja, uma tripla, né, de valores de 2 e uma tripla representante de valores de 5. Então, nós temos um representante de 2 e um representante de 5. Que lá no final a gente vai escrever, então, assim, 2 vezes 5. Tá, mas e sobrou algum? Não sobrou. Sobrou 2 vezes 5. Apenas se caiu, todos os valores saíram fora do radical. E 2 vezes 5 é 10. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Exatamente. Se nós perguntarmos quais são os números que multiplicados por si 3 vezes e vai gerar 1000, basta fazer essa conta. 10 vezes 10 vezes 10. E isso vai ser 1000. Tá certo? Então é bem simples de se observar esse resultado, tá? Então a gente também pode fazer uma pergunta, muitas vezes para nossas raízes, quando nós temos raízes de radicandos que são quadrados perfeitos ou são cubos perfeitos e assim por diante. Nesse caso aqui é um cubo perfeito. Então, olha só, nós podemos escrever raiz cúbica de 1000 também dessa forma, raiz cúbica de 10 elevado a 3. E aí a gente pode fazer esse corte, né, dos cubos e aí automaticamente elimina o radical, ficando então ainda só o valor 10. Tá certo? Então essa é uma das formas de se descrever esse tipo de problema. Então eu acredito que nas próximas listas, aí, nos próximos valores, ficará mais simples de se fazer esse cálculo aí, né? Eu vou deixar as demais para vocês fazerem simplificações. Qualquer dúvida para tirar sobre a resposta que vão obter nas demais letras é só entrar em contato, ok? Grande abraço a todos.